Meu nome é Kelly, eu sou formada em audiovisual aqui pela UEG. Eu sou especialista em patrimônio e direitos culturais pela UFG. E eu comecei a trabalhar aqui na faculdade, na UEG, no laboratório de imagem e som, no final do ano passado, no final de 2018. É, Anteriormente, eu trabalhei como fotógrafo no Basileu, França. Bom, é, para começar, as mulheres elas sempre estiveram de alguma forma inseridas no mercado cinematográfico, né? Não somente como atrizes, né, que era geralmente o que as pessoas costumam reconhecer, mas em todos os âmbitos da produção, né? Tanto como diretoras, nos primeiros filmes já existiam mulheres que eram diretoras e que, no entanto, a gente não estuda sobre, não fala sobre e não conhece, porque o que acontece é esse apagamento dentro das mulheres, principalmente em algumas funções dentro do cinema. Então, verificar, compreender e essa representatividade da mulher dentro do cinema é muito importante, né? E ver que mais mulheres estão trabalhando, estão exercendo funções e principalmente estão se unindo para cobrar uma maior participação das mulheres e um maior reconhecimento, principalmente, porque eu acho que nesse sentido o importante é esse reconhecimento, é muito importante para a gente enquanto mulher, né? Então, eu vejo como uma questão de extrema importância e de extrema urgência que a gente esteja cada vez mais inserida no mercado da produção cinematográfica e cobrando também o nosso reconhecimento dentro dessa área, né? Bom, eu acho que a questão de ter filmes que sejam mais representativos para as mulheres vai de que mais mulheres tenham mais espaço para escrever as suas próprias histórias, né? Que o que a gente vê no cinema, desde o cinema antigo até hoje, são homens falando sobre mulheres, né? E essa fala sobre mulheres é carregada de estereótipos, de preconceito, de machismo, nesse sentido de criar personagens que não são tridimensionais, né? No sentido de não ter uma fala, de não ter uma história, de estar ali para cumprir com esse olhar masculino que é um olhar estereotipante, talvez. Então, eu acho que a gente precisa de mais mulheres escrevendo filmes e mais homens que comecem a pensar como eles estão escrevendo, como eles estão detalhando as suas personagens femininas dentro das suas histórias, né? Porque as mulheres dentro de um filme é muito mais do que simplesmente personagens que estão ali para cumprir com essa obrigação de ter uma relevância para o personagem masculino, no sentido de estar ali para simplesmente como objetos, para cumprir uma certa tabela, assim. Então, que a gente precisa de mais mulheres escrevendo filmes e de mais homens pensando sobre o que eles estão fazendo, né? Se eles estão colocando mulheres simplesmente como um objeto ou se eles estão criando personagens femininas que são realmente verossimilhantes com não digo nem ser mulher, mas com a diversidade de mulheres e de gêneros que existem. Eu acho que enquanto cineasta, o que a gente precisa, né, nós mulheres principalmente precisamos fazer, é tanto nos unir e cobrar mais espaços dentro do mercado cinematográfico, né? E cobrar mais respeito também, porque o que impera, a gente sabe, e a gente acompanha aí vários casos de assédio, vários casos de abuso contra mulheres dentro do cinema. Então, o que eu acho que a gente precisa fazer é se unir, cobrar mais espaço, cobrar mais representatividade e também construir as nossas próprias histórias, né? Construir a nossa própria escrita feminina nesse sentido de escrever um filme, de dirigir um filme e de mostrar que a mulher é muito mais do que aquelas atrizes dos filmes clássicos hollywoodianos que estavam ali simplesmente para serem bonitas em algumas vezes, em alguns casos. Eu acredito que em relação às políticas públicas, tenha que existir um maior incentivo à produção feminina, né?
e é uma maior cobrança em que os sets de filmagem sejam sets mais mistos, no sentido de incluir mais mulheres e também de políticas públicas que possam investir na produção de filmes, na produção de obras feitas por mulheres, assim, e que tenham mais mulheres ali no seu set, na sua equipe. Bom, o que eu acho que aconteceu é que, embora o mundo ainda precisa muito mudar nesse sentido de ser um lugar melhor para as mulheres, né? Haja vista a quantidade de feminicídio que a gente acompanha todos os dias, ainda que haja muito a ser mudado, eu acredito que o que motivou a maiores casos de denúncias, né, contra assédios de diretores famosos, inclusive, foi justamente porque houve alguma mulher que lá atrás teve coragem de fazer a primeira denúncia, né? E isso motivou outras mulheres que também denunciassem. E também eu acho que o movimento feminista como um todo, com a sua rede de apoio para as mulheres, contribuiu muito para que essas mulheres tivessem a coragem de denunciar e tivesse a coragem de cobrar mudanças dentro dos grandes estúdios também, né? Isso porque o que a gente sabe é dos grandes estúdios, né? A gente ainda não fica sabendo de tudo que acontece nos pequenos sets de filmagem, nas pequenas produções, por exemplo. Então, o que eu acho que aconteceu foi principalmente o movimento de mulheres, o movimento feminista que contribuiu muito para que pudesse haver essa maior número de denúncias e investigações a respeito do assédio.